Graças a Deus, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esse dia maravilhoso e abençoado aqui, nesta manhã, dia 11/9 de 2022, na Rádio Web Voz Amiga, levando a palavra de Deus nesse programa maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa lição de hoje é sobre o cidadão dos céus. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra no Salmo 15. É um salmo bem curto, praticamente aí 5 versículos, Salmo 15. O tema, o cidadão dos céus. Eu acredito que até o subtítulo que está aí na sua Bíblia é sobre o cidadão dos céus. Que diz assim, Salmo capítulo 15, versículo 1 ao 5. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu... O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Salmo 15, do versículo 1 ao 5. Objetivo da lição: mostrar para o aluno que o cidadão do céu possui a marca de Cristo em seu coração e evidencia isso através do seu comportamento no dia a dia. Graças a Deus. Amados, são 11 requisitos que esse Salmo 15, ele é um salmo que ele se desenrola através de perguntas e respostas. É uma pergunta que Davi começa dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, no teu santo monte? Então são 11 características, se você ver, aqui está na revistinha, e nós vamos falar sobre essas 11 características, pontuando cada uma aqui. Eu acredito que hoje vai ser bem rápido, porque nós estaremos aqui até às 11 da manhã. Amém? Então, o objetivo da lição é mostrar para o aluno, que o cidadão do céu possui a marca de Cristo em seu coração e evidencia isso através do seu comportamento no dia a dia. Então, vamos começando pelo subtítulo, o cidadão dos céus. Repare que essa palavra céus aqui está no plural. Está no plural. Então, a ideia de que se tem aqui que existem 3 céus. 3 céus. O primeiro, a atmosfera da Terra, onde que nós vivemos. O segundo é o espaço interestelar ou interplanetário. E o terceiro céu, que é a habitação de Deus, onde Paulo foi arrebatado. Mas a questão aqui não é... Isso aqui é assunto ou estudo para uma outra aula. Agora nós vamos falar assim sobre o cidadão do céu, sobre o comportamento, sobre a característica, essas 11 características. Repare que não são rituais, não é ritualístico, comportamentos ritualísticos, mas são comportamentos morais, né? Então, irmãos, vamos falando aqui praticamente do primeiro item com integridade, o que vive com integridade. Quando Davi faz essa pergunta, Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem, ó Deus, há de morar no teu santo monte e quem habitará no teu tabernáculo? A ideia que se tem aqui, as pessoas pensam que a salvação é pelas obras, mas nunca foi. Embora aqui Jesus ainda não tinha vindo, porque Jesus, aqui a gente está no Antigo Testamento, é um livro de Salmos, praticamente aí uns 900 a 1000 anos antes de Cristo. Essa pergunta aqui ela é muito importante, porque as pessoas pensam que a salvação, para mim me tornar um cidadão dos céus, eu tenho que praticar boas obras. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A ideia do Salmo aqui não é esta. A ideia do Salmo aqui, a salvação, na verdade, desde a antiga aliança até a nova, sempre foi por graça. Sempre foi por graça. Foi por fé nas promessas de Deus. Não era através de sacrifício. Os sacrifícios apenas
de animais apenas tornava uma comunhão mais favorável com Deus. Inclusive não tirava pecado, só cobria. Então, vamos aqui. Esse tema que as pessoas pensam assim, poxa, mas então eu tenho que cumprir todos esses requisitos aqui para mim poder ser salvo. Não, as coisas não são bem assim, porque como a salvação não é pelas obras, então essas características aqui não são do homem natural. Porque o homem natural, ele é pó. É impossível, a natureza é caída, não tem como ele praticar todas essas coisas, esses atos por si só. Isso aqui é uma característica, esses comportamentos são características divinas, concedidas por Deus. Então, irmãos, para nós entendermos aqui, como diz Martinho Lutero, se a salvação ela fosse conquistada através do trabalho duro, certamente cavalos e burros estariam no céu. Mas não são assim que as coisas funcionam. Então, desde a antiga aliança como na nova, a salvação ela sempre foi pela graça. E graça, você sabe, significa favor imerecido. Deus quis me salvar. Ele quis nos escolher. E essa escolha não é baseada no meu bom comportamento. Essa escolha não foi baseada porque eu sou brasileiro, ou porque eu tenho um cabelo bom, ou porque a pessoa tem um cabelo bom, ou não tem, ou a pessoa é branca, ou a pessoa é negra, ou a pessoa de outra etnia, de raça, nada disso, nada disso. Deus nos escolheu segundo a sua vontade. Então não é baseado em nada do que eu sou. Então, para mim me tornar um cidadão dos céus, para mim cumprir esses 11 requisitos que estão aqui, que nós vamos ler, isso aqui é concedido por Deus. É uma característica concedida por Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui a primeira, presbítero Elias. Aí, se você quiser comentar, tá? Vamos lá. A primeira característica de um cidadão dos céus: o que vive com integridade. Em outras versões lemos: aquele que vive uma vida correta, aquele que é íntegro em sua conduta, aquele que obedece a Deus em tudo, aquele que leva uma vida sem culpa. Em livre tradução, ser íntegro é o mesmo que inteiro ou completo, moral ou eticamente falando, irrepreensível, sem brechas e sem reputação, vive acima de qualquer suspeita. Bem, o que esse estudo nos... Você conhece o cidadão brasileiro, cidadão americano, pelo modo dele falar, né? Português, o inglês. E assim é a característica do cidadão do céu. Você conhece o cidadão do céu? Uma das características, como faz aqui, é a integridade. Ele é uma pessoa que as pessoas, que o vizinho olha nele e vê nele algo diferente. Ele age na sua sinceridade, ele não procura se dar bem em cima de ninguém, ele não procura, como se diz, sair melhor na situação, não. Ele age como servo de Deus. E é isso que apresenta o cidadão do céu. Sabemos que a igreja de Cristo, ela é uma igreja passageira nessa terra. A igreja de Cristo, ela é estrangeira nessa terra. E quando Davi faz essa pergunta: quem, Senhor, morará no seu santo monte? Quem morará no seu tabernáculo? E o Senhor ali, Davi faz várias perguntas sobre isso. E o Senhor dá a resposta para ele. Aqui nós olhamos aquele que é íntegro na sua conduta e que obedece a Deus. Uma das primeiras características do homem íntegro é a obediência a Deus. Quando Deus diz para Josué: olha, Josué, não há parte do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Nós olhamos o próprio salmista Davi, que diz assim: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Porque uma das características, como se diz, é uma pessoa que vive
para Deus, é uma pessoa que vive levando a palavra. Mas vão falar de mim. Não tem problema se vão falar de você ou se deixa de falar. Aquilo que eu disse aqui no estudo passado de domingo, ser justo, levar uma vida íntegra, não está dizendo que eu sou santo, mas que eu sou leal a Deus. Porque ninguém é perfeito, todos nós erramos. Às vezes você diz assim, mas alguém vai falar de mim, não importa. Você levando uma vida íntegra, as pessoas vão falar da mesma forma. Porque o ser humano, ele é assim. Né? Nós somos errantes, somos falhos, mas aquele que vive uma vida íntegra, aquele que vive uma vida sem culpa, uma vida sem brecha, para que as pessoas possam falar com ele, não possam falar dele. Mas essa reputação, ela só é conquistada, na verdade, ela só é fluída na minha vida através da obra santificadora do Espírito Santo na minha vida. Porque eu sozinho não consigo, pastor, produzir um comportamento santo, um comportamento moral. Eu preciso dessa obra santificadora. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo para nos curar, para nos revelar a Cristo. Recebemos o Espírito Santo para nos santificar, para nos dar força necessária para que nós possamos vencer o mundo. O Espírito Santo veio na nossa vida, Jesus nos deu o Espírito Santo para ter uma vida íntegra. Então, essa integridade é uma característica de Deus na minha vida. Porque a transformação é Ele. A transformação é Ele, com certeza, concordo plenamente. A transformação é Ele que faz. Por isso que Jesus, que o Espírito Santo, quando viesse na minha vida, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele me convence do pecado, eu vejo realmente que eu sou culpado, eu confesso a minha culpa a Deus, Deus automaticamente nos perdoa e nos dá força para você mudar. Porque as pessoas pensam que não, nós temos que aceitar Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias, porque a batalha não é fácil. Enquanto nós estivermos aqui, aquele que quer ter uma vida íntegra, sem brecha, uma vida irrepreensível, que tem uma reputação acima de qualquer suspeita, tem que ter uma vida com Deus, tem que manter comunhão, tem que orar e tem que buscar. Então, o primeiro ponto aqui da característica de um cidadão dos céus é aquele que vive uma vida com integridade. Então, uma vida sincera, uma vida sincera, que não fica mexendo com coisa errada, não fica mexendo com coisa suja. Não, anda no caminho da luz, anda no caminho da fé. Você pode ter certeza que se você tiver uma vida íntegra, você pode ter certeza que essa aqui é a primeira marca de Cristo na sua vida. Amém? Vamos agora para o segundo ponto aqui. O que pratica a justiça. Segundo ponto, segunda característica do cidadão dos céus. Em outras versões lemos, aquele que faz o que é certo, pratica o que é justo, sempre faz o que é certo, direito. Justiça, neste caso, tem a ver com retidão, coisas justas ou corretas. São atitudes cotidianas que demonstram respeito pelo direito alheio. Não enrola ninguém e nem vende gato por lebre. Então, o que é praticar justiça? É você praticar o que é certo. Justiça na enciclopédia bíblica, se não me falha a memória, significa virtude moral. Virtude moral, que inspira a respeito do direito da vida de outrem e que faz a dar a cada um segundo o que lhe pertence. Então, praticar justiça é você olhar e ver o que é certo e proceder da maneira correta. Então, esse aqui é uma das segunda características, qualidades de um cidadão dos céus. Amém? Eu vejo aqui nessa segunda característica do cidadão dos céus, uma coisa muito interessante. No final aqui fala que não vende gato por lebre. Exatamente. Isso aí, e tem acontecido muito no meio do povo de Deus. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um carro, e esse carro está quase fundindo o motor. Aí eu vou vender esse carro para você, falar assim, não, esse carro é bom. Esse carro aí, você vai rodar você vai rodar uns 10 anos com ele, olhe lá, e só vai poder só trocar o óleo. Mas eu sei que o carro está fundindo o motor. Aí eu vou vender para você. Eu sabendo que eu estou te prejudicando, mas eu estou fazendo isso com você.
Isso é uma característica do cidadão do céu? Jamais. Não. E isso tem acontecido muito no meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus, que se diz servo de Deus. Você está prejudicando o seu irmão, sabendo que você está prejudicando o seu irmão, você está fazendo, você tem que ser sincero. Falar, ó, o negócio é o seguinte, você quer comprar? Mas o carro está assim, assim, a situação está assim, assim, você quer? Quero, então. Ali você foi uma pessoa sincera. Ali você foi um praticou a justiça, né? Você praticou a justiça. Falou a verdade. O que é ser um cara justo? Mesmo que vai doer em você. Mesmo que vai doer em você, mas você tem que praticar a justiça. Não adianta a gente querer fazer algo. Não, ninguém está vendo. Só eu que sei, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. O Salvador está vendo. A nossa vida, ela não está a escape dos olhos de Deus. É por isso que naquele dia, muitos vão chegar e falar, Senhor, eu preguei, evangelizei, orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o Senhor diz, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque essa pessoa que você está me apresentando aí, eu não conheço. Eu conheço um usurpador, eu conheço um enganador. Quem você foi na terra. Então não adianta que nós não vamos enganar o Senhor. A palavra de Deus aqui está falando as características. E essas características que Deus quer ver em mim e quer ver em você também. Não é uma característica do enganador, do usurpador, do cara que quer se dar bem em todas as situações da vida. Nós vamos aprender mais aqui sobre o cidadão do céu e você vai ver. Se nós estamos encaixados nesses itens que está sendo falado nesta manhã. Se nós estamos encaixados para errado, vamos nos consertar. Se nós estamos encaixados no item certo, vamos continuar assim. Verdade. É melhor para nós saber. Porque nós temos que se preocupar, cooperador do pastor Sidney, com a nossa salvação. Exatamente. Tantas pessoas que morrem sem Cristo, para onde vão? Nós temos que se preocupar com a nossa eternidade. Davi, ele sabia, ele morou no templo, sabia os templos construídos no deserto, feito por um monte de homem, mas Davi também sabia de um templo eterno. E Davi faz a pergunta, quem vai morar nesse templo da eternidade? E o Senhor dá a característica de cada um que vai morar nesse templo na eternidade. E é isso que nós estamos estudando nesta manhã. Para nós abrir nossa mente espiritual, para abrir nossos olhos espiritual. Se estiver praticando isso, meu irmão, não pratique mais. Vive uma vida sincera perante Deus, que Deus está vendo. Amém? Amém, irmãos. As horas voam, não? São exatamente aí 10h31. Né? Continuando aqui, vamos para a terceira característica do cidadão celestial, né? Ou do cidadão dos céus, que diz... O que de coração fala a verdade. Outras versões traz o seguinte, que é sincero e verdadeiro no que diz. Fala verazmente segundo o seu coração, suas palavras inspiram confiança, pois não são dúbias ou mentirosas. A verdade é contrária à falsidade. Mentira, engano e o fingimento. O sim dele, de fato, é sim. Eu não... invariavelmente é não. Olha, outra característica do cidadão, da pessoa que faz parte do reino de Deus, que diz que é evangélico, que é crente, que é cristão, aquele que tem um coração que fala a verdade, que é sincero nas coisas que faz. Então, tá ligado um pouco naquilo, presbítero, que você diz, né? A pessoa que, sabendo que não pode enganar, vai e engana. Então isso mostra um comportamento de uma pessoa que ou ela não entendeu o evangelho ou ela não nasceu de novo. Porque a pessoa que Jesus chama a todos, eu sempre falo isso, Jesus chama a todos, ele mesmo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pode vir o jeito que você está, mas você pode ter certeza que quando você chegar diante de Jesus, a sua vida é transformada, porque Ele transforma. A obra transformadora. A obra transformadora. Porque Ele, né, a Bíblia diz que nós temos que ser como Jesus.
Como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É difícil, irmãos. É difícil, é uma batalha, é um leão que a gente mata por dia. Mas a vida é assim, nós temos que viver uma vida de renúncia, porque o evangelho verdadeiro não é um evangelho de açúcar. Um evangelho que passa a mão por cima da cabeça. Não, o evangelho bíblico é transformador. Olha só, eu faço uma pergunta para você, ouvinte. Todas aquelas pessoas, me mostram no evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Todas aquelas pessoas, presbíteros, que foram até Jesus, todas, não tiveram sua vida transformada? Tiveram. Todas tiveram a vida transformada. Existem vários exemplos. Então, o terceiro ponto aqui, a marca de um cidadão dos céus, é aquele que fala a verdade. É aquele que não vive no fingimento, é aquele que não vive no engano. É aquele que de coração fala a verdade. Assim como Jesus falou. Certa vez Jesus falou assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então que o nosso coração não esteja longe de Deus. Então para que nós falamos a verdade sim, mas que o nosso coração esteja perto de Deus. Porque outra parte que Jesus disse é assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Né? A verdade só tem um símbolo para a verdade. Libertação. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, conheceis a verdade e a verdade liberta. Porque a verdade, ela traz para nós um alívio de liberdade. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então a mentira, ela mascara quem verdadeiramente é a pessoa. Quando a pessoa vive numa vida de mentira, a pessoa vive escondendo quem é o seu verdadeiro eu. Quando a pessoa vive na verdade, a pessoa liberta daquele eu passado, daquela pessoa mentirosa, daquela pessoa que lá atrás praticava o erro. Então agora ela vive na verdade de Cristo. Ela vive numa verdade da salvação. Não adianta, amado, nós queremos servir a Deus e mentir. Viver na mentira. Vamos supor, colocar uma suposição aqui. O Éder vai na minha casa. E eu estou lá. Aí eu falo, fala para a esposa, não, fala que eu não estou. Mas eu estando naquele lugar. Mas é uma mentirinha que não vai machucar ninguém. É nos mínimos detalhes que nós pecamos. É nos mínimos detalhes que nós achamos que não estamos errando. Nós estamos errando porque eu estou mentindo. Eu acho que é uma mentirinha que não vai dar nada. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó. Terceiro item que fala a verdade. De coração, que vive na verdade. Que vive sinceramente. Contra a falsidade. Que não é uma pessoa na frente e outra atrás, mas é aquela pessoa atrás e na frente também. Então isso é a característica do cidadão do céu. É a verdade. A verdade não tem muito que você colocar. Ou você é, ou você não é. Verdade. Lembrando que a verdade, pessoal, irmãos que estão em casa, a verdade, ela não é uma doutrina. A verdade é uma pessoa. É o caráter. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então nós vamos prosseguindo aqui, porque o tempo voa. Vamos para o quarto item, né? Vamos dar uma acelerada, presbítero, senão a gente não vai conseguir terminar aqui. Eu converso mais. Não, mas amém. Vamos seguir em frente, né, pastor? Senão Deus não termina aqui. Que já são exatamente 10h37. Vamos avante. Item quarto, né? Quarto item aqui, a quarta marca do cidadão do céu é o que não difama com a sua língua. Essa aqui é forte, hein? Outra versão diz, o que não fala mal dos outros. Levantar calúnia, fofocar dos outros é próprio de pessoas carnais, egoístas e invejosas. Esse mau procedimento desagrega ou separa um dos outros e combina com o diabo. Difamação é o mesmo que tentativa leviana de destruir o bom nome ou prestígio de alguém, alardeando o grande número de pessoas. Fato ofensivo à reputação.
Amém? Olha só, o quarto item, né? O que não difama com a sua língua. Então, nós não podemos, irmãos, levantar falso testemunho ou difamar o nosso próximo. Porque isso não é comportamento cristão. Independentemente do que aconteça, às vezes você fala bem assim, mas as pessoas estão falando de mim. Estão falando de mim. Não tem problema, deixa falar. Você fazendo coisa certa ou fazendo coisa, independente da coisa certa e coisa errada, eles vão falar da mesma forma. Então, quando alguém levantar uma difamação, uma calúnia contra você, qual que é a resposta de um cristão? Levanta as mãos e ora por ela. Mostra o contrário. Porque uma coisa eu aprendi e uma coisa é verdade. Retribuir o mal com o mal é maligno. Retribuir o bem com o bem é humano. Agora, retribuir o mal com o bem é divino. Então, se alguém falou de você, se alguém tá fofocando sobre a sua vida, levantando falso testemunha, calúnia contra o teu nome, irmão, ora por essa pessoa. Levanta as mãos e abençoa, porque nós não fomos chamados para amaldiçoar e nem para falar de ninguém. Nós fomos chamados para falar do Evangelho, das coisas que Jesus fez por nós. Verdade. Sabe? Então, o comportamento, quando o coração está cheio de Deus, quando o coração é habitado pela presença de Deus, não há lugar para difamação. Você começa, Deus ele nos dá uma visão diferente, nós começamos a ver as coisas com outros olhos. Né? Se falou de você, não tem problema, que Deus abençoe. Ore assim como Jesus, né? Ore pelos seus inimigos, porque no momento quando Jesus estava na cruz, sofreu demais, sofreu muito. A Bíblia diz que as mãos e os pés do Senhor foram perfuradas, né? A coroa de espinho entrou no crânio praticamente, segundo os estudiosos, 1 centímetro para mais. Os ossos não quebraram, mas desconjuntaram, saíram do lugar. Então o corpo de Jesus praticamente ficou irreconhecível de tanto que ele sofreu, de tanto que ele apanhou ali pelos soldados romanos. Mas uma coisa a gente tem que notar, a única parte, presbítero e pastor Cid, do corpo de Jesus que ficou intacta, sabe qual foi? Foi a língua, para que ele pudesse orar pelos seus inimigos. Então que nós venhamos aprender isso nesta manhã. Não importa se alguém falou de você, nem ouve, não empresta o ouvido, não empresta o ouvido. Entra por um e sai pelo outro. Não guarda isso no seu coração, porque o coração do crente não há. O coração do crente só há lugar para a presença de Deus e para a palavra. Amém, presbítero? É verdade. Esse quarto item aqui é algo muito interessante e muito importante. Nós devemos tomar cuidado. Disseminar notícias, disseminadores de notícias, falsas, né? Falsas notícias. Olha, fiquei sabendo que o irmão assim e tal, e eu começo a falar, mas eu não sei a verdade. Você começa a disseminar falsas notícias sobre o seu irmão, falsas notícias, calúnia, né? Calúnia sobre difamação sobre o seu irmão. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Isso nós devemos dar muito cuidado. De você saber alguma notícia e defamar, nós devemos orar para ele. Exatamente. Orar por ele. Orar para fortalecer o nosso irmão. A marca de Cristo no cidadão dos céus. Olha o que Jesus disse quando chegou aquela mulher adulta. Jesus disse, se você não tem o seu pecado, atira a primeira pedra. Então o exemplo que Jesus nos dá ali, porque nós somos todos devedores. Então nós não devemos achar melhor para querer defamar o nosso irmão. Orar por ele, orar por ele. Se você não sabe se é verdade ou não, ore por ele. Mas não seja um disseminador de más notícias, de falsas notícias. O papel da igreja nessa terra não é de como se diz, de levar falsos testemunhos. Não. O papel, aqui como nós falamos aqui de cidadãos dos céus, nós estamos falando de quem? Da igreja de Cristo. Então o papel da igreja de Cristo é de orar. O papel da igreja de Cristo orar nessa terra é amar e de pregar o evangelho. De que Jesus disse? Vai
pregue meu evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel e acabou. Gente, prosseguindo aqui, o quinto é parecido com este, mas o quinto diz assim: não faz mal ao próximo. Gente, esses 11 tópicos aqui que nós estamos lendo, está tudo contido ali no Salmo 15. É que a gente fez separação, tá? Na revistinha está bem separado aqui. É a quinta marca de Cristo no cidadão celestial: não faz mal ao próximo. Diz assim, outras versões trazem o seguinte: não prejudique os seus amigos. Aqueles que se recusam a prejudicar seus vizinhos, está em vista aqui pessoas que não causam prejuízo ou dano material para outra. Em outras palavras, o cidadão do céu não diz e nem faz mal algum ao seu semelhante. Ele é uma benção para a sua vizinhança. Outra coisa, outro comportamento aqui, é aquele que é uma benção, porque nós somos chamados para ser bênção e não para ser maldição. Éramos maldição, mas quando Deus nos escolheu, quando Jesus nos chamou, foi para ser bênção. Então, outra marca aqui é aquele que não faz mal ao próximo. Eu não posso fazer mal, defraudar alguma coisa do meu próximo, dar prejuízo material, como ele diz aqui, né? Pelo contrário, né? Eu tenho que ser uma bênção para o meu semelhante, estender minha mão, né? Não é só em palavras, como nós estava dizendo aqui, aquele que não difama o seu próximo, mas aquele que também não faz mal, sabe? Então, nós temos que estender a mão e ajudar o próximo. Segundo, e com sabedoria. Nós temos que ajudar com sabedoria, sabe? É verdade. E outra coisa é estender a mão, independente de quem seja. Ah, mas eu já cansei de ver pessoas dizendo assim: ah, mas eu não vou ajudar fulano porque fulano não faz parte de tal ministério, não faz parte do meu ministério. Não pode. Gente, nós somos chamados para amar o próximo. Não importa qual religião ele seja, o que ele faz ou deixe de fazer. É um próximo. É um próximo. Ele também é semelhante, é o meu semelhante. Ele também tem a imagem e a semelhança de Jesus. Então nós somos chamados independentemente para fazer o bem a qualquer pessoa que seja. Até aquela pessoa que nos levantou, sabe, o mal contra a nossa vida. Aí nós pagamos esse mal com o bem. Foi o que Jesus disse, né? Se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não tem recompensa, porque é fácil. É muito fácil você amar seu pai, amar sua mãe, amar seu irmão, mesmo de sangue. É simples. E agora amar aquela pessoa que te apunhalou pelas costas. Aquela pessoa que difamou você. Aquela pessoa que levantou um falso testemunho contra a sua vida. Essa é a atitude do Evangelho. Esta é a proposta do Evangelho. Amém? Aqui está um grande exemplo para nós. Porque não faz mal ao seu próximo. Aqui está falando muito de vizinho, né? Estou falando de vizinho. Porque o que eu vejo aqui, quando fala de vizinho, que está falando de quem está vendo os nossos testemunhos. De quem está vendo o nosso dia a dia. Do lado, hein? Do lado do nosso dia a dia. Se você é uma pessoa, se eu sou uma pessoa que prejudica o meu vizinho, o que é prejudicar o meu vizinho? É fazer algo que vai, como se diz assim, que vai colocar o meu vizinho em situação, como diz assim, constrangedora, ou colocar em adversidade. Vamos colocar um exemplo aqui que talvez é um exemplo simples. Dia do lixeiro. Eu vou lá e coloco o lixo na frente da casa do meu vizinho. Entendeu? Eu estou prejudicando o meu vizinho, eu estou dando mau comportamento para o meu vizinho. Entendeu? Como que o meu vizinho ele vai para a igreja? Sendo que eu sou um cara que eu bato na mulher, discuto o dia inteiro, taco pedra na casa do vizinho, caço briga com o meu vizinho. Eu falo, como que eu vou nessa igreja aí? Como que eu vou aceitar Cristo? Ele vai falar assim, mas não é crente? Né? Não é crente. O cara não é crente. O cara anda armado. Eu conheço pessoas que se diz crente, que anda armado. Que sai para caçar, fazer caça, matar bicho com arma. E posta na internet, com arma na cintura. Como que a pessoa vendo aquilo ali vai chegar até a presença do Senhor? Isso é aquilo, a pedra de tropeço. São as pedras de tropeço que tem dentro das igrejas. E que esse estudo aqui vai abrir a nossa mente, vai abrir o nosso coração para que Deus ele venha fazer a mudança. Se isso está acontecendo, que nós vamos se consertando na presença do Pai.
na presença de Deus, né? E nós viemos trazer uma nova figura da nossa vida para quem está perto da nossa vida. Que as pessoas que estão perto da nossa vida, elas venham ver uma nova atitude da nossa vida, um novo comportamento da nossa vida. Que ela, através de nós, elas venham a se chegar até a Cristo. Que nós sejamos um caminho, um canal para que as pessoas se cheguem até a Cristo. Mas ao contrário de hoje, muitos estão sendo motivo de afastamento da presença de Deus. Pelo quê? Pelo exemplo. Pelo exemplo, com certeza. Então, pessoal, vamos prosseguindo aqui. Eu acho que não vai dar tempo, pastor, de nós terminar essa lição hoje, mas vamos prosseguindo, né? Mas assim, são temas... Pode? Amém. Então vamos terminar assim. Vamos lá. Sexto tema, nem lança... semelhante a esse, presbítero. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Outras versões trazem: nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não lança calúnia contra o seu próximo. Não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. A palavra injúria significa ofensa à dignidade ou ao decoro. É o mesmo que recusar-se a ouvir e divulgar más notícias do outro. Não sente prazer em fofocas e demora a acreditar em diz que diz do seu vizinho. Aí outra coisa, é semelhante ao passado, né? Você não lançar injúria contra o seu vizinho. Ele está dizendo aqui, outra característica, outra evidência de que Deus é na nossa vida, de você não... Quando você se ajuntar, né, contra o seu próximo, que você não aceite calúnia. Né? Paulo mesmo diz, quando vocês se reunirem, ou contra vocês estiverem 2 ou mais pessoas, vocês se congregarem, que haja salmo, que haja palavra, que haja oração, salmodiando ao Senhor em todo o tempo. E ele diz aqui que nós temos que recusar a ouvir calúnia e fofoca, porque não é de Deus essas coisas. Né? Isso aí intriga praticamente a maldade. Isso aí são características do mal na vida das pessoas. Porque, como diz Tiago, né, é um dos únicos órgãos que o ser humano não consegue segurar é a língua. Então, a nossa língua, que ela vem a ser o quê? Usada para pregar o evangelho, para falar de Deus e não para falar do próximo. Nós não fui chamado para falar do irmão A, do irmão B, porque o irmão fez isso, fez aquilo. Então, quando alguém chegar diante de você para falar de alguém, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Corte. Não aceite, porque não é comportamento. Deus não está presente nessas coisas. Deus não está presente. Quer continuar? Pode continuar. Não, aqui está dizendo assim que ela se recusa a ouvir. Recusa a ouvir. Ela se recusa a ouvir. E o negócio é espalhar. Recusa a ouvir, né? É como se eu briguei com você. Xinguei você. Humilhei você. Aí depois eu começo a espalhar coisas erradas de você. E eu não quero ouvir, eu só quero espalhar coisa errada. Então são pessoas que, como eu disse, que aqui está falando que gosta de disseminar o mal mesmo, que gosta de falar o mal mesmo, que ela gosta sempre de defamar, o prazer dela é defamar e o caráter do irmão. E outra coisa, ele diz aqui, recusa-se a ouvir. A pessoa, além de não recusar a ouvir, ouve e ainda espalha. Pastor, aí fica complicado. Eu sempre, sem querer te cortar, sempre eu costumo dizer, é uma triste realidade admitir ou aceitar um empenho ou uma vitória, posso dizer assim, das trevas, porque as trevas já foi vencida. Jesus venceu tudo por amor a nós. Mas ainda tem pessoas que se rendem ainda, pessoas que dão lugar para o diabo. Como diz o apóstolo Paulo, não deis a lugar ao diabo. E as pessoas estão dando. Por que eu falo isso? Porque tem assim, quando a pessoa fala do seu próximo, ou fala da sua integridade, ou sai levantando falso testemunho, ou fofocando sobre a sua vida, é complicado. Por quê? Porque isso aí tem uma ação do mal também por trás. Além da pessoa ser mau caráter, a pessoa tem uma ação do mal por trás. E isso aí é duro. E é uma coisa que Salomão falou. Aquela passagem lá em Provérbios que diz que, não sei se foi 6 ou 7 coisas que Deus abomina. E uma das últimas que Deus mais abomina é aquele que levanta contenda entre irmãos. É aquele que levanta falso testemunho, é aquele que leva fofoca, é aquele que difama o seu próximo, sabe?
Então, além de dizer aqui, ó, não ouvir, recusa, não ouve. Ou seja, corta, não ela ouve. ela é uma pessoa que não gosta de ver comunhão com ninguém. A Bíblia diz assim, como suave é que os irmãos vivam em reunião. É uma pessoa que ela gosta sempre de ver aborrecido com todos, defamando. É o prazer da pessoa, entendeu? E essa pessoa, Deus repudia. Amém. As atitudes, né? Sim, continuando aqui, pessoal, graças a Deus, são 10 na verdade, 10 e 48, não, 53, 10h53. Vamos continuando aqui, segundo o nosso irmão João, diretor da Rádio Voz Amiga. Nós vamos continuar e terminar essa lição de hoje. Graças a Deus. Sétimo, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Réprobo. Outras versões trazem, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Rejeita quem merece desprezo. Despreza os pecadores flagrantes. Em livre tradução, o termo réprobo é o sinônimo de malvado, infame, é detestável. O cidadão do céu não respeita uma pessoa de mau caráter, mesmo que seja rico ou influente na sociedade. Outra coisa aqui, ó, que ele está dizendo, né? Que nós não aceitar o mal quando você vê a pessoa malvada, a pessoa que é mau caráter. Não é você se levantar contra a pessoa, porque nós temos que amar todos, mas não ser contra essa pessoa, mas ser contra as suas obras e contra os seus atos. Não aceitar as atitudes dela. Não aceitar essas atitudes, porque tudo aquilo que é... Então, como a palavra não é minha, a palavra é de Deus, então se Deus é contra, eu também sou contra. Porque a palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida. Ela é regra de fé. Ela é o dicionário do crente. Não, por do evangelho que não tem respaldo no evangelho e que é contra a palavra de Deus, eu também sou contra. Nós também devemos ser contra. Né? Isso é uma verdade. Que hoje está acontecendo totalmente diferente. Nós vemos hoje que pessoas que falam mal do evangelho, que odeiam o cristão, ano de política, tá subindo no altar da igreja e cristão aceitando, fazendo um sinalzinho de arma dentro da igreja. Então isso não é o papel da igreja. O papel da igreja, sabe o que é? É repudiar o pecado, repudiar a maldade. Aqui está dizendo, e viver para Cristo. O papel da igreja nessa terra, do cidadão do céu, é lutar contra o pecado, é lutar contra o erro, como diz, e viver na verdade. É verdade. Vamos continuando aqui então, né? Já estamos terminando. São 11, a gente está na 8ª. Mas honra os que temem o Senhor. Outras versões trazem, mas honra aqueles que obedecem ao Senhor. Mas trata com respeito o que o Senhor teme. A base do tratamento que usa em relação ao próximo é o amor que este revela por Jesus. Mesmo que seja iletrado ou pobre de recursos ou materiais. O cidadão do céu valoriza a piedade cristã. Outra coisa interessante aqui que a gente tem que ver a base do tratamento em relação ao próximo é o amor. É o amor que revelado por Jesus, mesmo que seja letrado ou pobre de recursos materiais. O cidadão do céu valoriza a piedade cristã. Olha, irmãos, outra coisa interessante. As pessoas que honram o Senhor, independentemente se são iletrados, se são bem financeiramente falando, se estão estudados ou não, essa daí não é uma característica de uma pessoa que teme a Deus, uma marca de um cidadão do céu. Independente se você é pobre, se você é rico, se você é desafortunado, se você é iletrado, se você é estudado, se você é doutor, se você não é, independentemente disto, a marca de Cristo na nossa vida, ela não é medida pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. As pessoas às vezes falam bem assim, é uma coisa muito, muito, muito chata que tem acontecido nos últimos tempos. A pessoa pensa que a maioria dos irmãos, até dentro da igreja, e as pessoas de fora também da igreja, pensam que Deus é na minha vida porque eu estou prosperando financeiramente. Ou no termo da saúde, alguma coisa assim.
Isso é uma mentira. Porque a proposta do evangelho nunca foi essa, de fazer do pobre um rico. Pelo contrário, a marca da devoção, a marca de Cristo na minha vida, ela é marcada não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. É a devoção da forma que eu busco a Deus, da forma que eu sou na presença de Deus. Amém? Vai fazer um comentário? Vamos continuar. Vamos continuar. 9. O que jura com dano próprio não se retrata. Outras versões trazem: ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Mesmo que jure com dano seu, não muda. Mantém as suas promessas, mesmo quando dói. Não volta atrás, nem muda o que prometeu ou assumiu. Essa pessoa tem palavra ou compromisso com o que diz. Por esta razão, precisamos sempre medir nossas palavras. Outra coisa aqui. O sim ou não. Eu estava falando para o pastor no caso do Jefité. A gente tem que ter palavra. Por que a palavra, manter a palavra é uma marca de um cristão ou de um cidadão do céu? Porque nesse tempo aqui de Davi, a palavra era de grande valia. A palavra significava o caráter da pessoa. Então a palavra era mais importante do que qualquer documento. Quando ia se fazer uma negociação comercial, tinha duas ou três testemunhas, então a palavra era falada e era confirmada por essa testemunha. Então a palavra, ela é o que o homem é. Então tem que tomar cuidado, irmãos, com o que a gente vai falar. Porque se você prometeu alguma coisa, é complicado. Eu peço até perdão, porque isso aí é uma marca difícil até da gente cumprir. Porque se você prometeu algo, que você cumpra, que você vai até o final. Mesmo que isso você vê que no futuro vai te prejudicar, mas você prometeu. Então você não pode voltar atrás. Não se retratar. Como diz, eu estava falando com o pastor, ele estava vendo um livro, ele estava falando sobre Jefité. Jefité, ele fez uma promessa para Deus: se o Senhor for comigo e eu vencer essa batalha, quando eu voltar da batalha vitorioso, o primeiro que sair da minha casa, eu vou entregar como sacrifício. Então foi difícil, porque foi a própria filha dele. E ele não pôde voltar atrás, pastor, porque ele fez um juramento. Ele prometeu a Deus. Então, tudo aquilo que nós prometemos, irmãos, é difícil, mas nós temos que cumprir. Porque essa é a marca. E não se retratar, mesmo que isso cause um dano no futuro na minha vida. Mas que a nossa palavra seja sim ou não. Amém? Vamos? 10ª. Já estamos terminando, irmãos. São 11 horas. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Outra característica de um cidadão celestial. Outras versões trazem: empresta sem cobrar juros. Não empresta o seu dinheiro visando lucro. O cidadão do céu é bem resolvido na questão do dinheiro, porque não é avarento. Jamais se aproveita da necessidade alheia para tirar algum tipo de vantagem. Se puder ajudar, o faz sem esperar devolução. Ele é fiel a Deus, nos diz nas ofertas. Olha uma coisa interessante aqui que nós temos que notar. No Antigo Testamento não era, ele condena aqui a prática de usura. O que é usura? É você fazer acordos comerciais e cobrar juros. Não era, essa prática não era proibida. O que era proibido é que era a exploração aos pobres, porque as pessoas emprestavam, por exemplo, o judeu emprestava para o seu irmão necessitado, depois queria cobrar mais do que o irmão conseguia pagar. Então, não é, às vezes a pessoa fala assim, mas o agiota, que vai pecado. Não é questão que é pecado. Aqui, usura não tem nenhuma proibição. Inclusive, era sim proibido, era normal, não era proibido a pessoa emprestar o dinheiro. O que era proibido era a exploração do pobre. Que a pessoa via que o pobre não conseguia pagar, e o pobre era bem cuidado por Deus aqui, sempre foi. E o pobre não tinha condições de pagar, e a pessoa emprestava o dinheiro e depois de lá cobrava juros. Vendo que as pessoas não conseguiam pagar, dessa forma ele oprimia o pobre. Então, quando você vê uma pessoa necessitada, ele até diz aqui, a gente tem que doar. Se você tem condições, Deus te chamou, não é só para orar, às vezes, para uma pessoa. Às vezes a pessoa não está precisando só de uma oração, a pessoa está precisando de uma comida, a pessoa está precisando de um alimento, né? Como diz o apóstolo João: meus filhinhos, não amemos só de palavra e de língua, mas por obras e em verdade. Então Deus está nos chamando aqui para quê? Para ser solidário. Deus está nos chamando aqui para ser generoso. Essa é a palavra. De ajudar o nosso próximo, de ajudar as pessoas, independentemente do que elas estejam precisando. Porque
Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não gira em torno de dinheiro. A essência do Evangelho é você ver a causa do necessitado do seu próximo, igual a parábola do bom samaritano. Ele estava precisando do quê? Ele estava precisando de uma ajuda, estava precisando de um hospital. Então, às vezes, a pessoa que está me ouvindo está precisando de um abraço. O Evangelho é muito simples de ser entendido. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, a pessoa está precisando de uma ajuda financeira, sim. A pessoa está precisando de um conselho, está precisando de uma oração, sei lá qual seja for a necessidade dessa pessoa. Mas Deus nos chama para isso, para que nós possamos cooperar uns com os outros. Amém? E para terminar, 11ª. Diz assim: não aceita suborno contra o inocente. É a última. Outras versões trazem: não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes, que não pode ser subornado para mentir sobre o inocente. A Bíblia proíbe o suborno ou o recebimento de propina. E o crente que vai morar no céu não aceita qualquer tipo de recompensa ou agrado para mudar uma causa em detrimento da justiça. Outra coisa aqui, ó, que nós não devemos fazer e nem aceitar. Aceitar suborno. Suborno é praticamente o que aconteceu com Jacó e Esaú. Né, que ele praticamente trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Aquilo ali querendo não foi um suborno. Jacó se aproveitou que ele voltou da caça cansado e com fome, estava fazendo um guisado, e acabou fazendo essa negociação. Querendo não foi praticamente um suborno. Então, irmãos, que nós não venhamos abrir mão da moralidade, que nós não aceitamos abrir mão da pureza da palavra e do nosso caráter, de querer nos vender e aceitar suborno contra um próximo, seja lá contra quem for. Isso também por cargos também. Por cargos também, né? Porque a habitação no céu não é conquistada através de esforço, de suborno, de compra, de negociação. Não é. É tudo por graça. Então, irmãos, que nós não venhamos aceitar, né, esse suborno ou tipo recebimento de propina. Isso aí já envolve até política, né? Que é meio complicado. Então, a pessoa que quer manter... Bota em mim, todo dia é complicado. Isso não é o comportamento de um cristão. Mas existe isso? Não, existe. Claro que existe. Existe. Né? Esse recebimento de propina, a pessoa se vender. De maneira, a gente não pode abrir mão da nossa integridade, dos valores da palavra de Deus. Independentemente, presbítero, aonde você esteja, que o princípio da palavra esteja na sua vida. Que nós não venhamos abrir mão disso daí. E cortando assim, eu não vou citar o nome do ministério. Jamais, aqui não... Mas eu já tive num lugar já que o certo líder falou assim: vamos votar no fulano aqui, que fulano doou tantos mil para a igreja. Quer dizer, isso não é um suborno? Troca de favores, né? Mas não isso não passa a ser também? Não é propício o evangelho, né? Mas vamos lá, vamos encerrar, né, pastor? Então, irmãos, antes de encerrar, eu queria dizer que o cidadão dos céus é aquela pessoa que é transformada, que foi chamada pelo Espírito Santo. Por que foi chamado? Por que Deus nos chama? Para ser parecido com Cristo. Se você for ver lá em Romanos 8, 29, se não me falha a memória, diz que Deus de antemão nos conheceu. De antemão nos conheceu. Isso não diz respeito apenas uma simples referência à sua onisciência. Não, pelo contrário. Diz respeito a uma escolha predestinada por Deus, de colocar o seu amor em nós. Para quê? Para que venha estabelecer um relacionamento íntimo dele conosco. Então, para que nós venhamos até a marca de Cristo. O propósito do Evangelho é este: nos transformar e fazer com que nós venhamos a ser parecido com Cristo. E nós não somos super crente, né? Não existe super crente, não existe super homem. Não existe super crente. O cidadão do céu também, ele tem as suas fraquezas também. Ele tem os seus momentos de
de dor, de debilitação, de fraqueza espiritual. Olha o filho pródigo. Mas aonde que nós nos confortamos, que diz assim, que o poder de Deus na nossa vida se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não existe o crente, super crente, que está toda a vida ali cheio de poder, cheio de graça. Não, tem momentos também que ele precisa da oração. Tem momento também que ele precisa de uma mão que o levante também, não é? Verdade. Então, irmãos, para encerrar, uma coisa mais importante que a gente tem que notar sobre essa lição, no Salmo 15, que fala sobre o cidadão do céu, é aquilo que eu sempre disse. A ideia é que nunca foi de uma salvação por obras. Mas a pessoa que é salva, a pessoa que foi chamada por Deus, essas 11 características que nós falamos aqui, é evidência de uma pessoa que foi salva, de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Porque quem produz essas 11 características morais, essas evidências na vida de uma pessoa, na vida de um salvo, é o Espírito Santo, porque a pessoa mesmo é incapaz, por si só, de produzir, de praticar o bem. Amém? Então aqui nós vamos encerrar aqui, em nome de Jesus, né? Queria agradecer ricamente essa oportunidade de estar aqui convosco, mas esta manhã maravilhosa, né, de domingo da ressurreição praticamente, o primeiro dia da semana, né? Eu queria agradecer, né, ao nosso irmão João pela oportunidade de estar aqui na rádio web Voz Amiga. Baixa o aplicativo aí, gente, baixa o aplicativo, né? Ouve a rádio 24 horas e vou dizer, é uma bênção, que trata das coisas de Deus, das coisas que nós precisamos ouvir, para ficar sintonizado com as coisas de Deus. Amém? Depois, se me procura, eu vou estar mandando o link novamente para todo mundo. E estaremos aqui, se Deus permitir, todos os domingos. Amém. Das 10 às 11, né? Se Deus permitir, né, pastor? E se o pastor também for do agrado do pastor, nós estaremos aqui, porque todos nós somos cooperadores. Nós somos chamados para servir. Eu fui chamado para servir. Eu não fui chamado para ser servido. Então, o que precisar, nós estamos aqui para poder cooperar. Como você sempre fala, o ministro, né? O remador do barco. O ministro, o pastor, aquela vez quando o pastor me deu uma rica oportunidade, estava falando sobre, você, eu sou um ministro, né? Eu sei, o irmão é o quê? Ministro do Evangelho. Às vezes a pessoa fala bem assim, mas o ministro é algo... ele quer se sobressair sobre os outros. De maneira nenhuma. O ministro, na época de Paulo, é aquele que remava os barcos. É aquele que servia. Então é outra característica de um cidadão do céu, aquele que serve sem nada em troca. Porque eu creio que da maneira que nós servimos uns aos outros, e assim vai passando para frente, a pessoa vai servindo, vai ver o bem feito, a benfeitoria de um pelos outros. Amém? Então nós vamos encerrar aqui, né, com a oração. Você que está em casa, liga o teu pensamento conosco. Eu vou estar orando, depois o presbítero Elias, aí o pastor Orcídio de Abreu vai estar fazendo a oração final. E, gente, obrigado por você estar ouvindo a gente nesta manhã maravilhosa. É simples, estudo bem simples, bem escola dominical. Não é teologia, aqui não é aula de teologia, né? Teologia é algo mais aprofundado. Aqui não é um seminário, aqui é apenas EBD. EBD é para todas as idades, para criança, para jovens, adultos, velhos, idosos, é para todas as classes. Um estudo bem devocional, bem simples para que você possa entender. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, nesta manhã. Desde já eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, levando a Tua palavra na EBD, para que os nossos ouvintes, meu Deus, ouçam em casa e recebam esse estudo maravilhoso, esse estudo abençoado, porque eu não estou aqui para falar de mim. Eu não vim aqui contar o meu testemunho. Eu vim aqui contar as maravilhas e as grandezas de Deus contidas, Pai, na Tua santa palavra. Esse estudo devocional que vem alcançar crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, velhos, que a pessoa, onde ela estiver, na tua casa, no teu lar, que essa palavra venha tocar no coração das pessoas. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha agir de forma irresistível na vida de todos aqueles que ouvem a Tua palavra. E nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu Te louvo e Te glorifico, porque a vida é um presente, a vida é uma dádiva. E a Tua palavra diz que enquanto há vida, há esperança. Eu agradeço por todos aqui presentes e todos os nossos ouvintes. E se o Senhor permitir,
Domingo que vem, Pai, estaremos aqui às 10, às 11, novamente, levando, meu Pai, a Tua palavra, levando o Teu estudo. Desde já, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Senhor, meu Pai. Senhor, aleluia. Senhor, nesta manhã maravilhosa, Senhor, nós aprendemos de Ti, da Tua palavra, Senhor. Pai, nessa emissora, voz amiga, nas ondas dessa emissora, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Que a Tua palavra, que o Teu ensinamento venha entrar nos corações e fazer mudanças, Senhor. Pai, estamos nessa manhã, Papai, não para falar de nós, como disse o cooperador Éder, Pai, mas para falar da Tua palavra. Oh, Jesus, é verdade, para Senhor, ser aleluia. ensinados nesta manhã, para ser disciplinados nessa manhã, segundo a Tua palavra, como deve agir um cidadão do céu. Qual deve ser as características do cidadão do céu, Senhor? Que o Senhor nesta manhã venha abençoar a cada vida que esteve ouvindo esta palavra, que esteve ouvindo esse ensinamento da escola bíblica nesta manhã de domingo, Senhor. Fique conosco, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, para nós entender mais a Tua palavra, para nós andar nos Teus caminhos, segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer. Verdade, meu Deus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, Pai, clamamos ao Senhor, nesta manhã deste domingo, Pai, dia 11 de setembro de 2022, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte que estão ouvindo, meu Pai, através da rádio web, meu Pai, Voz Amiga, através desse estudo que foi ministrado agora de manhã, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus e meu Pai, pelo ato de fé que a Tua serva, o Teu servo colocou esse copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa, e eu creio, Senhor, que no momento desta pessoa que vai tomar desta água, se tiver algum espírito de enfermidade, de doença, vai ser restaurado, vai ser curado para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus e meu Pai, no momento que esta pessoa vestir esta roupa, vai receber do Senhor a cura e a restauração. O Teu filho, a Tua filha que colocou esta chave da casa, do carro, ou até mesmo da empresa, do comércio, que o Senhor venha consagrar, Senhor, abençoando este lar, esta empresa, este comércio, abençoando a cada um dos Teus filhos que estão neste momento nos ajudando nesta intercessão, na oração, abençoando a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra, é a família. Às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar com a família, mas não tem tido êxodo, porque tem a sua igreja que está orando, clamando, a Tua igreja, meu Pai, que está intercedendo, que existe os remanescentes do Senhor, que tem buscado o Senhor. Eu oro agora neste momento aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, meu Pai, com problema de pressão alta, pressão baixa, meu Deus, diabetes, vai restaurando. Aqui está o caderno da oração, aqui da Rádio Voz Amiga. Meu Deus, quantos nomes estão relacionados, Senhor, neste caderno. As pessoas que nesta manhã pediu, meu Pai, oração, que o Senhor venha, meu Pai, visitar neste momento, que o Senhor venha conceder, meu Pai, a graça e a vitória, porque eu creio, Pai, no agir. Meu Deus e meu Pai, abençoa a irmã Alice, Senhor, Goulart, Senhor, abençoa o irmão Arthur, Miguel, que pediram oração, meu Deus e meu Pai, e quantas pessoas estão relacionadas neste caderno de oração. Eu levanto aos céus neste momento, Senhor, de caderno, que o Senhor venha visitar cada pessoa. Muitos já receberam a bênção, muitos estão aguardando a providência do Senhor para receber, meu Pai, até mesmo a cura, a restauração. E neste momento intercedemos a favor das nossas autoridades, porque a Tua palavra diz lá em Romanos que toda autoridade for constituída pelo Senhor. Abençoando a todos os prefeitos de cada município, aos governadores de cada estado e o nosso presidente da República, Senhor, que é a nossa autoridade maior dentro desta nação. Abençoando, Senhor, poderosamente, meu Deus, o diretor desta emissora, nosso querido irmão João Souza, a esposa, meu Pai, Laodiceia, a filhinha, meu Pai, Ana Lívia, abençoando todos aqueles que têm uma programação aqui
aqui nesta emissora, aonde que através da sonda sonora que tem, meu Pai amado, levado, meu Pai, a tua palavra nos quatro cantos desse planeta. Abençoa os caminhoneiros que estão trabalhando neste momento, do norte, sul, leste, oeste desta nação. Abençoa os mototáxis, os taxistas, o Uber, os motoristas de ônibus interestadual, coletivo, abençoando poderosamente. Vai dando, meu Pai, a vitória, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livre de todo mal, e abençoa os teus filhos que estarão na tua casa hoje à noite, para te adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que todos aqueles que participaram desse estudo, abençoa aqueles que não deram por motivo maior, Senhor, que o Senhor venha abençoar também, que no próximo domingo que o Senhor possa nos conceder mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para falar do teu amor, da tua graça, e abençoa o presbítero Elias, que veio, meu Pai, para falar do teu amor, cooperador irmão Éder, abençoando, Senhor, a vida dos teus filhos e a família. Meu Deus e meu Pai, eu te rogo que o Senhor venha abençoar também a minha família, minha esposa, missionária Sandra de Abreu, minha mãe, missionária Genésio de Abreu, e a todos que estão, meu Pai, ouvindo meu Pai, esta emissora, e abençoando poderosamente, Senhor, dando a graça e a vitória, que esta semana seja uma semana repleta de bênçãos, que esta semana seja repleta de grandes vitórias na vida dos teus filhos, aqueles que irão trabalhar a partir de amanhã, que estarão indo para o seu trabalho, dando livramento no percurso até o trabalho, no momento do trabalho, livrando de todo acidente de trabalho, no retorno para casa, que ele venha encontrar família, abençoado para a honra e glória do teu nome. Que esta final deste domingo, Pai, estamos entrando no período da tarde, daqui a alguns minutos, que seja uma tarde maravilhosa, uma noite de adoração ao Senhor, que todos possam estar na tua casa, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, a favor daqueles que colocaram uma carteira de trabalho, até mesmo currículo, Senhor. Abre a porta, dá a direção para o teu filho desta porta que o Senhor colocou aberta para o teu servo, para a tua serva. Eu creio que eles estarão testemunhando para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Senhor, aqueles que estão com processo na justiça, que colocaram o número, meu Pai, do processo, até mesmo as documentações. O Senhor é o nosso juiz por excelência, é o nosso advogado por excelência, e nós te louvamos e declaramos e determinamos a bênção e a vitória, e abençoa a tua igreja, todos os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, bispo, apóstolo, abençoando, meu Pai, toda a tua igreja, todos os teus servos e servas que tem servido ao Senhor com sinceridade, e abençoando, meu Pai, grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa, diga amém. Nós dizemos amém. Agradecemos por esta rica oportunidade, primeiramente ao nosso Deus e o nosso querido diretor desta emissora, João Souza, Rádio Voz Amiga. Amém. Até domingo, em nome de Jesus. Amém. E as considerações final aí do presbítero irmão Elias. A paz do Senhor a todos. Foi muito bom estar aqui aprendendo da palavra do Senhor com o pastor Sidney, com o cooperador Éder. Que maravilha, né? Próxima vez, se pintar o convite, pode ser que eu venha. Amém? Essa rádio maravilhosa aqui, Voz Amiga. É uma voz amiga mesmo que Deus tem colocado na nossa vida mesmo, né? Você que está aí do outro lado, a paz do Senhor para vocês. Amém? Fique com Deus. Amém. Glória a Deus. Considerações finais do cooperador Éder. Deus abençoe a todos que estão em casa, que acompanham a gente nessa programação. É aquilo que o presbítero Elias disse: se Deus permitir, domingo que vem estaremos novamente aqui, né? Se ele não voltar antes, né, pastor? É verdade. Se ele não voltar e permitir, nós estaremos aqui novamente, levando o estudo da EBD até o seu lar, a sua vida, no seu coração. E que Deus abençoe, que você tenha uma semana repleta de bênçãos, que Deus venha fazer grandes maravilhas na sua vida nessa semana. Tá? Que Deus abençoe. E até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês que participaram. Vai divulgando. Seja evangelista no ar. O que é evangelista no ar, pastor? É você divulgando. Amém? O trabalho que é feito através da Rádio Voz Amiga.
pelo aplicativo, né? Abaixando agora, acessando ali o Play Store. Amém? Disponível somente para Android. Amém? Que Deus abençoe. Pelo site também, www.radiovozamiga.com.br. Amém? Vou deixar meu telefone, você que quer pedir oração. Meu telefone WhatsApp é 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, 992891106. 67 992 891106, Pastor Sidney. Que Deus abençoe e ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.